Paz a todos que estão participando desse grupo. Espero que todos estejam bem. Quero primeiramente pedir desculpa ao horário que eu vou estar postando a mensagem, a primeira ministração de hoje do nosso propósito, né? Mas houve um problema, eu acabei tendo uma perda na minha família. Fui pro velório, cheguei há pouco, né? Era distante, era lá em Itaquera, Zona Leste. Mas o importante é a gente não deixar de cumprir o nosso propósito, né, no dia de hoje. Então eu vou estar, como combinado, postando aqui uma pequena ministração que faz parte do nosso propósito, juntamente com a reflexão dessa ministração, que a gente possa orar, que a gente possa jejuar, que a gente possa apresentar a Deus os nossos entes queridos, os nossos desejos, as nossas vontades. E a palavra de Deus, ela nos fala, né, que aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca encontra. Então, que nesses 21 dias aí de propósito, nós possamos alcançar a graça de Deus, a misericórdia de Deus para cada um dos nossos entes queridos, né, da nossa família. E aí, hoje, como reflexão, eu trouxe apenas um versículo, 2 Samuel 6,11, que fala a respeito da arca do Senhor, né? A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Então esse é o versículo que nós vamos meditar, né, nesse primeiro dia de propósito aí, né? Que foi, né, essa situação que aconteceu ali, quem era a arca, né, o que representava a arca. Então, no Antigo Testamento, a arca ela representava a presença de Deus. Aonde a arca estava, ali estava a presença de Deus. Hoje, nós temos livre acesso, né, desde que Jesus entregou a vida dele ali em favor de cada um de nós, o véu se rasgou, e hoje nós temos livre acesso para clamar a Deus, para orar a Deus, aonde nós estivermos, independente do local, independente da situação. A gente sabe que Deus ele vai nos ouvir. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Mas no Antigo Testamento a arca representava a presença de Deus. Então existia um certo temor, uma certa obediência, respeito em relação à arca. E aí, aqui nesse versículo 6 de 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 11, fala a respeito da arca. Ela foi parar na casa de um homem chamado Obed-edom, né? O livro de Samuel relata a história do trajeto da Arca da Aliança indo para Jerusalém. Ela ia até Jerusalém, houve um momento em que a arca ela acabou tombando, ali Uzá, ele não teve o temor de Deus, ele colocou a mão na arca, ele não carregou como deveria ser carregado, e ali, devido àquela falta de respeito, àquela falta de temor, Deus o matou, né? Então ele acabou morrendo ali, perto da arca da aliança. E aí Davi, que estava indo ao encontro da arca para levar até a cidade de Jerusalém, ele ficou muito assustado, muito comovido com aquela situação de Uzá ter morrido por conta da falta de temor, e ele resolveu deixar a arca ali mesmo. E quem foi Obed-edom? Foi a pessoa que recebeu a arca na casa dele. A arca precisava ficar em algum lugar e Obed-edom abriu as portas para receber, né, essa arca e que ela permanecesse ali na casa dele por um tempo, né? Obed-edom acolheu a arca da aliança. E como nós dissemos agora há pouco, a arca da aliança ela representava a presença de Deus. Então o que Obed-edom fez? Ele recebeu a presença de Deus. Ele poderia ter vários motivos para não querer a arca na casa dele. De repente ele não se sente digno de receber ali a arca da aliança. De repente ele pensar que ele estivesse com pecados, estivesse cometendo algum erro, mas não. Ele simplesmente estendeu as mãos e recebeu a arca da aliança na casa dele. E a palavra de Deus diz que Obed-edom foi ricamente abençoado, tanto ele quanto a família dele. E aí, nos dias de hoje, a gente pode representar essa arca como a presença de Deus, esse propósito que a gente iniciou ontem, né, na igreja, que é em relação de buscar a presença de Deus, de buscar a salvação para os nossos entes queridos. Então, quantos de nós queremos, né, as bênçãos, mas nós não queremos o abençoador, nós não queremos a presença de Deus. Porque receber a presença de Deus ocorre mudanças.
ocorre transformações na nossa vida. E quantos de nós estamos dispostos a viver essa transformação, a pagar esse preço para ter a presença de Deus? Aqui na Bíblia ela não relata quais foram as mudanças que ocorreram na casa de Obed-edom, mas é claro, com certeza houve mudanças ali. Ele mudou a rotina dele, mudou hábitos, como a gente recebe um parente, uma visita em casa. Não é a mesma coisa de estar somente a família. Algumas coisas acabam mudando dentro da nossa rotina quando nós estamos com visita em casa. E eu creio que ali Obed-edom, ao receber aquela arca na casa dele, teve que abrir mão de algumas coisas, teve que aceitar algumas mudanças, e isso trazendo para o dia de hoje é a nossa vida, onde nós começamos um propósito a respeito da nossa família, buscando, intercedendo pelas bênçãos, pelos milagres, e a pergunta hoje para reflexão é: o quanto nós estamos dispostos, né, a pagar, a nos doar, a nos ceder para esse propósito. Então, dentro desse propósito é você tirar 21 dias de oração, dentro desse propósito é você durante 21 dias abrir mão daquilo que você gosta, daquilo que você tem prazer, é pagar um preço através do jejum, e dentro desse 21 dias refletir sobre uma pequena ministração. E aí vem a pergunta: quantos de nós estamos dispostos a pagar um preço, a pagar essas situações para que a vida dos nossos entes queridos sejam alcançadas, né? Então a gente começa esse primeiro dia fazendo essa reflexão: o quanto que eu estou disposto a me doar para que Deus venha alcançar minha casa, para que Deus venha alcançar minha família. É como eu falei, a Bíblia não relata o que Obed-edom passou ali dentro da casa dele. De fato, ele era casado, ele tinha filhos. De repente, a esposa dele falou: Obed-edom, como que você tem uma atitude dessa? Trazer algo tão santo, tão glorioso para dentro da nossa casa. Nós não sabemos quais foram as problemáticas que ele enfrentou, mas ele não pensou nas problemáticas. Ele simplesmente acolheu. Ele quis aquela arca na casa dele. E a palavra de Deus fala que ele foi grandemente abençoado. Então, que a gente possa, nesses 21 dias, querer a presença de Deus, buscar pela presença de Deus, atrair a presença de Deus para nossa casa. A palavra de Deus fala que aonde Deus está, aonde Jesus está, alguma coisa acontece. As coisas não permanecem como estão. Então, se a gente quer mudança, se a gente quer transformação, temos que começar buscando a presença de Deus, atraindo a presença de Deus para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. E esse processo começa através da oração. Esse processo começa através da aproximação com Deus. Então, que a gente possa ter esse temor, que a gente possa dobrar os nossos joelhos, separar um momento ali no secreto, seja no seu quarto, seja na sua sala, seja no momento em que todo mundo for dormir, ou então quando você acordar, mas que nesses 21 dias possa existir esse processo. A gente possa se doar para Deus, tentar atrair a presença de Deus para perto de nós, né? Após a arca seguir para a cidade de Davi, Obed-edom continuou servindo a Deus e participando ativamente de tudo que envolvia as coisas de Deus. Então a arca, ela não ficou ali eternamente na casa de Obed-edom. A arca ficou ali por um período de 3 meses e depois o rei Davi foi até lá e buscou a arca para a cidade de Jerusalém. Mas a palavra de Deus fala que nem por isso Deus se afastou da família de Obed-edom. A palavra de Deus fala que as bênçãos de Deus continuaram ali. E é como esse propósito. Ele tem uma duração de 21 dias. Esse propósito vai findar. Nós estamos apresentando algumas causas a Deus, buscando por cura, por libertação, por milagre. E o tempo é de Deus. Nós não sabemos se Ele vai nos atender agora, se vai passar um tempo Ele vai nos atender. O que nós sabemos é que nenhuma oração volta em vão. Todas Deus recolhe e no tempo certo Ele age. E Ele vai fazer aquilo que for melhor para as nossas vidas. Ele tem prazer de alcançar as vidas, Ele tem prazer de alcançar as famílias. Então nós temos que entregar a nossa família nas mãos de Deus. E o mais Ele fará. E a palavra dele fala que as bênçãos dele não se resumem só ao período que nós estamos ali num propósito. Em Obed-edom foi assim também. O período em que a arca estava na casa dele, ele foi grandemente abençoado. Mas a palavra de Deus nos relata que após a arca sair dali da casa dele e ir para a cidade de Jerusalém, Obed-edom continuou servindo a Deus. Então ele pôde provar, ele pôde conhecer o quão bom Deus é, né? Ele provou por experiência própria, não de ouvir falar, a bondade de Deus. Então que a gente possa nesse propósito, nesses 21 dias de campanha, experimentar a graça de Deus, experimentar a presença de Deus. Aquele que experimenta a presença de Deus, ele jamais vai se arrepender. Ele pode até se afastar da presença de Deus,
mas ele vai sempre lembrar daquilo que ele provou, de quão bom foi aquela experiência com Deus. Então, a intenção é que a presença de Deus seja atraída para cada lar, para cada família e que ela permaneça. E os únicos responsáveis que poderão manter essa presença de Deus somos nós mesmos. A única coisa que nos separa de Deus somos nós mesmos. Ninguém tem poder para nos separar de Deus. A oração, o jejum, os propósitos, isso é um particular nosso com Deus. E é isso que nos aproxima de Deus a cada dia. Independente das circunstâncias, das situações que a gente vem vivendo, das lutas, das dificuldades, estar na presença de Deus é uma escolha. E nós escolhemos estar ou não. Então não existe uma outra pessoa nos afastar da presença de Deus. Uma vez que nós entramos na presença de Deus, os únicos que são responsáveis por nos afastar da presença de Deus somos nós mesmos, né? Aprendemos com Obed-Edom a honrar e reconhecer Deus, mesmo quando as bênçãos materiais não estiverem mais presentes. Então haverá dias bons e dias maus. A palavra de Deus fala: no mundo nós teremos aflições. Talvez esse problema que você está buscando a cura, para esse ente querido, a libertação, a transformação, Deus vai atender. Mas outros problemas virão, outras dificuldades virão. E a gente precisa aprender com Obed-Edom é não desistir, é não se afastar de Deus. A arca permaneceu ali um tempo na casa dele e ele foi abençoado. Mas quando a arca não estava mais ali, ele continuou na presença de Deus. Ele optou por continuar na presença de Deus. Então que a gente possa, nesse período, nos dedicar, nos aproximar de Deus, estar bem pertinho do Senhor, para que quando vier os dias maus, os dias de lutas, nós continuamos a permanecer na presença de Deus. Que a gente possa continuar na presença de Deus e não se afastar e não cair e não se deixar levar pelos problemas, pelas lutas e dificuldades. Então eu desejo que esse período de 21 dias seja um período de experiência com Deus, seja um período de aproximação, seja um período de oração, seja um período de renovo, seja um período em que a nossa vida vai estar ali bem pertinho de Deus. E os únicos que podem fazer isso somos nós mesmos. Ir à igreja num domingo é muito bom. A gente ouve uma palavra, a gente recebe uma oração, mas a vida cristã, o nosso relacionamento com Deus não se resume só ao domingo, não se resume só a estar ali na igreja, orar, cantar um louvor ou receber uma oração. A nossa vida com Deus, ela começa no nosso secreto, no nosso íntimo com Deus. Então que no dia de hoje, antes do dia findar, que cada um possa dobrar o seu joelho, aonde estiver, fazer uma oração, apresentar o propósito, os nomes que foram colocados ali na Arca da Aliança e confiar que Deus ele é fiel e justo e Ele é poderoso para fazer muito além do que nós estamos pedindo ali naquele propósito. Amém? Então essa é a palavra de hoje, que fique para reflexão de cada um. E cada dia nós vamos assim perseverando, até concluirmos os 21 dias, e eu creio que grandes coisas Deus fará. Nós teremos bastante testemunho para contar. Amém? Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã.